Graça e paz para você, seja bem-vindo a este canal. E o propósito do vídeo de hoje é realmente muito importante. Com certeza, este vídeo vai te edificar. Tem muita gente que cobra as pessoas de irem ao templo. Você tem que ir na igreja, é importante que você vá na igreja, mas sem nenhuma base. E a base que eles pensam usar, que está na Bíblia, é o texto que a gente vai comentar hoje, tá? Antes eu gostaria de agradecer aos mais de 6.000 inscritos neste canal. Eu acredito que você tem sido iluminado, não somente por mim, mas por tantos outros que resolveram expor as doutrinas do Evangelho simples, o Evangelho da graça, que não tem nada a ver com as denominações, mas que tem a ver tão somente com a obra que Jesus Cristo de fato realizou. Então você é um bem-aventurado. E bem-aventurado todos aqueles que têm resolvido, decidido fazer essa ruptura com o sistema religioso, no sentido de não mais aprovar as coisas que eles ensinam, não mais impor ou seguir, não mais viver debaixo de dogmas e regras criadas pelos homens. Tá? Você está livre em Cristo. E nós estamos aqui para comentar um texto. O texto está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixeis as vossas congregações. Alguém já falou com você? Alguém já usou esse texto da Bíblia para cobrar a sua ida ao templo? Se já, eu peço que você deixe um comentário abaixo deste vídeo. A gente vai comentando ao longo do tempo, com a ajuda de Deus, aquilo que precisa ser comentado e que nem sempre é falado dentro das denominações. E existem segredos que os fundadores das denominações não contam para o povo. E por que não contam? Porque se eles contar, o povo não fica mais. Eu separei algumas coisas aqui que pretendo falar. Você pode encontrar esse material sendo falado já por outros pregadores da graça que temos acesso aqui na internet, tá? Uma outra opção sua é você fazer o curso de desintoxicação religiosa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você que quer se matricular ao mesmo tempo que aprende, ajuda este canal. É tudo muito improvisado ainda. A gente precisa fazer com que este canal fique um pouco mais profissional, com mais qualidade. E adquirindo este curso você nos ajuda, tá? Então eu separei aqui algumas coisas, os segredos que os fundadores das denominações não contam. Por exemplo, a imposição do dízimo, a imposição do batismo, a imposição da ceia, as regras de vestimenta, aquele negócio, a mulher tem que usar esse tipo de roupa, o homem tem que usar aquele tipo de roupa que ainda está presente em algumas poucas denominações do Brasil. Outra coisa, a supervalorização dos utensílios judaicos. Agora tem denominação trazendo a Arca da Aliança de novo para o povo tocar e ser abençoado. Sem contar outros objetos que supostamente têm um poder maior ou um simbolismo de cura, de libertação maior só porque é de Israel, mas não tem. Outra coisa, os votos, aquele voto no envelope que muitas denominações fazem, a cobrança para ganhar almas, a cobrança para falar em línguas, as proibições do ir e vir, como eu já disse aqui em outros vídeos, tem denominação que proíbe o povo de se relacionar, de namorar com gente que não é da mesma denominação. As campanhas ou novenas, 7 dias disso, 9 dias daquilo, possuir uma igreja matriz ou uma igreja sede, né, da onde de lá fluem todas as regras e ordenanças, ter um pastor presidente, um homem que supostamente tem uma unção maior, um acesso maior diante de Deus, mas não tem. Outra coisa, a autoridade, a suposta autoridade pastoral, que não serve para mais nada além de impor obrigatoriedades e medo de serem questionados. Quando você vê um pastor presidente, um pastor, um pregador, pregando muito os assuntos bíblicos sobre rebelião, tá? Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés, ou Miriam, que também se levantou contra Moisés, essas passagens bíblicas, quando você vê eles pregando muito essas
passagens. Outro que eles gostam de usar muito é o texto de Neemias, Sanbalat e Tobias. Então, quem se levanta contra a denominação é chamado de Sanbalat e Tobias, que foram os opositores da construção dos muros de Jerusalém. Então, o pessoal gosta muito de chamar pessoas que rompem com o sistema de Sanbalat e Tobias, ou de Corá, Datã e Abirão, ou de Miriam, que também se levantou contra Moisés. Quando o pessoal, líder de igreja, pregador, pregadora, missionário, missionária, pastor, pastora, começa a pregar muito sobre rebelião, é que eles estão com medo de alguém questionar eles a respeito de alguma coisa que eles estão fazendo. Pode escrever isso. Outra coisa, ato profético. Hoje tem denominação vivendo de ato profético. Outra coisa, encontro face a face com Deus, no modelo dos 12, Peniel, MDA, aquelas coisas. A influência política sobre os membros, você tem que votar então tal candidato, porque esse candidato representa Deus, representa o Evangelho. Não. Quem representa o Evangelho é Cristo, irmão. Outra coisa, a construção de templos de luxo. Eu até escrevi para não esquecer, tá? Outra coisa, o inferno de tortura eterna, que é uma figura que eles gostam de usar muito para amedrontar as pessoas. Tudo isso não existe mais na graça. É tudo invencionice religiosa, coisa que Jesus já aboliu, coisa que em Cristo não existe, mas que eles gostam de estar usando esse material para amedrontar e para manipular as pessoas. Quem é da graça não precisa mais se submeter a todas essas coisas. Tá, então, em vídeos posteriores ou até mesmo algum material você já encontra nas minhas redes sociais abordando esses assuntos, tá certo? Mas hoje a gente vai falar sobre Hebreus 10, 25, aquela cobrança para ir no templo, aquela cobrança para ser assíduo naquela comunidade que eles chamam de igreja. Não tem problema nenhum. Se tivesse essa humanidade presente, esse amor presente, não haveria problema nenhum se reunirem em comunidade, onde quer que seja, tá? Mesmo que seja num templo. O problema são as regras, são as proibições, são as manipulações. O problema é o que vem no pacote. E quando eles cobram a assiduidade, quando eles cobram a frequência, o que eles querem de fato é se assenhorar das pessoas e principalmente da grana delas. Então, você está livre dessas cobranças, você não precisa passar por isso. Nós vamos entender esse texto. Hebreus 10, 25 diz assim, não deixando as nossas congregações, ou não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Deixa eu falar uma coisa para você. O escritor aos Hebreus, ele estava ciente de que alguma coisa muito notória iria acontecer. E os estudiosos bíblicos acreditam que todos os irmãos que escreviam cartas de admoestação falando a respeito daquele dia, eles estavam falando sobre aquela profecia de Jesus, de que não restaria pedra sobre pedra no templo, e que se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes escatológicos desse texto, porque o assunto não é esse, né? Aquele negócio, Jesus já voltou, Jesus ainda não voltou. Não vou falar sobre esse assunto hoje, mas enfim, quando algum escritor bíblico falava aquele dia, muitas vezes ele estava falando acerca desse julgamento que veio sobre Jerusalém, a destruição do templo e todo aquele processo doloroso de martirização daqueles que criam. Enfim, esse texto aqui, e se você acompanhar todo o livro de Hebreus, ele vai falar sobre a diferença entre a graça e a lei, entre a lei e a graça. Então, esse texto não está falando para as pessoas que, se elas pararem de ir ao templo, elas irão para o inferno. Mesmo porque o templo iria acabar pouco tempo depois dessa carta ser escrita. No ano 70 depois de Cristo, o templo parou de existir. E os próprios irmãos já sabiam a diferença entre templo e igreja, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Templo é um lugar, igreja são pessoas. E nós vamos ver essa diferença em outro texto daqui a pouco, ali no livro de Atos. O que o escritor de Hebreus estava admoestando os irmãos é para que eles não parassem com o costume de estarem por perto um dos outros, para que eles não perdessem o costume da reunião. E exatamente porque essa reunião serviria de encorajamento à não desistência da fé.
Não dá para dizer para as pessoas que elas serão salvas pela frequência agora, porque o contexto histórico é diferente, a cultura é diferente. Naquele tempo, eles não teriam uma outra mídia a fim de os ajudar, a não ser o encontro, certo? Por quê? Não tinha Bíblia. Outra coisa, além de não ter Bíblia, eles se reuniam em casas de uma forma meio assustada por causa das perseguições. A Bíblia não estava completa. Quando alguém escrevia alguma coisa, demorava muito tempo para que essa carta chegasse. Então, a autoridade apostólica, através de cartas, no sentido de, quando eu falo autoridade aqui, eu não estou falando aquele tipo de autoridade que as denominações dizem, não. Aquele negócio de mandar na pessoa, cobertura espiritual, não. Eu estou falando assim, autoridade literária. Quando um apóstolo escrevia, demorava muito tempo para chegar essa escrita a todas as igrejas, ou a todas as congregações, a todas as reuniões, lugares de reunião. E exatamente por isso, por essa dificuldade de mídia, por essa dificuldade de acesso a uma palavra encorajadora, o escritor de Hebreus fez essa recomendação: olha, não deixem de se reunir, porque o dia está se aproximando. Tá? Então vocês encorajem um ao outro. Então, não há problema nenhum se reunir, como eu sempre digo, eu não sou contra a reunião. Agora, essa reunião tem que de fato ajudar. Essa reunião de fato precisa ser produtiva, edificante, saudável. Se você está em um lugar que não é saudável, a recomendação é que você não fique mais ali. Se você estiver em um lugar que chamam de igreja, mas que encoraja e promove, por exemplo, o preconceito, esse não é um lugar saudável para você. É triste quando a gente vê em alguns lugares em que se predomina o meio evangélico, um extremo preconceito contra quem não é evangélico. Então isso, infelizmente, passa de pai para filho. Tem pai que ensina a criança a não tratar tão bem assim, ou pelo menos não se aproximar tanto de crianças que não sejam evangélicas. Daí, uma criança que vem de uma religião afro, chega lá na escola, por exemplo, os amiguinhos, as amiguinhas, até ao invés de se aproximarem e oferecer carinho e amizade, recebem tal instrução preconceituosa dos pais que se afastam daquela criança pelo simples fato dela não ir na igreja junto com elas. Imagina o caos emocional que isso gera em uma criança. Então a gente não tem que alisar, tá? O meio gospel, infelizmente, tem falhado muito. E não tem nada a ver com o que Cristo ensinou, que Cristo era maravilhoso na aproximação e no relacionamento com as pessoas. Mas infelizmente, esse meio gospel, não todos, a gente não generaliza, você precisa acompanhar todos os meus vídeos para saber isso. Eu sei que tem gente boa de Deus em todo lugar, mas infelizmente, muita gente no meio gospel é preconceituoso. Trata mal, faz bullying com quem não é evangélico. Então, nós precisamos entender, queridos, o verdadeiro sentido do evangelho. Aqui o escritor aos Hebreus estava recomendando aos irmãos a que mantessem ou mantivessem o bom costume, o bom hábito de encorajarem-se um ao outro. Não está falando no texto que você tem que ficar ali batendo cartão direto em uma denominação, tá? Você gosta de denominação? Deus não vai te condenar por isso, Deus não vai te jogar no inferno por isso, mas toda vez que você entrar em uma denominação, leve o cérebro junto, não deixa a sua vida se tornar uma massa de manobra na mão de pastor, pastora, ou quem quer que seja. Em Cristo você não precisa mais disso. Então, não deixando a vossa congregação, o que é esse texto? Não deixem o hábito de, em encontros, encorajarem um ao outro, tá? É isso, é somente isso, o texto. Não tinha naquele tempo aquele monte de denominação como tem hoje. O que eles tinham era o hábito de se encorajarem. O autor de Hebreus se preocupa para que esse hábito seja mantido, a fim deles não enfraquecerem. Correto? Mesmo porque haviam outras reuniões de outras filosofias e crenças naquela época. Então, um cristão poderia, por exemplo, parar em um encontro filosófico, ou em um encontro gnóstico,
onde o evangelho estava claramente distorcido, ou em um encontro judaico, e novamente se submeter à lei. E uma das grandes preocupações no livro de Hebreus é que os cristãos não se submetam mais à lei. Todo o contexto de Hebreus é uma preocupação a que os irmãos não voltem para a lei. Tá? E quanta gente hoje voltando para a lei ou tentando trazer a lei para a graça, infelizmente. O texto que eu ia mostrar para vocês é em Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Aqui você vê uma clara diferenciação entre templo e igreja. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. No versículo 46 aparece templo, no versículo 47 aparece igreja. Uma coisa é diferente da outra. Igreja aqui é povo, é gente. Templo era de fato um lugar. Eles iam ao templo para se submeter às regras do templo? De forma alguma. Vocês sabem a perseguição que esses irmãos enfrentavam. Eles iam ao templo exatamente para obterem oportunidade para falar que a lei tinha se cumprido em Jesus. O discurso da igreja era Cristo. O discurso dos primeiros irmãos, mesmo porque eles não iam se submeter novamente a todos os rituais, eles sabiam que esses rituais, essas cerimônias não serviam mais para nada. Eles iam ao templo para dizer àqueles irmãos judeus que Cristo havia cumprido a lei, que ele era o Senhor. Tá? Então tá fácil. Irmãos, quando você for cobrado a frequência de templos e denominações, tenha esses textos na ponta da sua língua. Eles gostam de usar Hebreus 10, 25, e eu expliquei o sentido dessa situação para vocês, tá? E outro texto que eles gostam muito de usar é em Salmo 122. No Salmo 122, que também é muito conhecido, o salmista, ele declara: alegrei-me quando me disseram. Olha só, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que muita gente não sabe é que quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o templo ainda não tinha sido construído. Porque o templo só foi construído através de Salomão, filho de Davi, é posterior a isso. Então no texto, o templo ainda não existia. Então aqui, Davi se refere a Sião, se refere a Jerusalém, tá? Se refere ao hábito lindo de celebrarem em Jerusalém. Aqui o encorajamento não é chamar o templo de casa de Deus, embora no Antigo Testamento isso fosse comum, mas o texto aqui não está falando do templo, já que o templo não existia. Então, se o pessoal usa esse texto para dizer às pessoas que elas devem estar no templo, esse não é o texto adequado para isso. Eu peço a você que gosta desse canal, que se inscreva, que recomende este canal para os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, por favor, o faça. Ative o sino das notificações, tá? Comente aí, curta, tá? Compartilhe, porque de fato as instruções passadas aqui são muito proveitosas e muito saudáveis também. Tá certo? Eu agradeço pela atenção de cada um, eu agradeço por vocês estarem dispostos a um aprendizado que com certeza revoluciona para o melhor. Um grande abraço.